Boa noite. Hoje, 23 de abril de 2025, estamos começando a nossa reunião de radiação e cura. Sempre agradecendo, a colaboração de vocês, da nossa ONG, nossa organização não governamental, Casa de Sahari, que as pessoas põem lá uma ajuda na nossa conta aqui. Muito obrigado. São pessoas que eu não conheço, mas isso, que Deus abençoe a tua oferta e você faça. Aqui ninguém cobra nada e nós temos isso para poder mantermos a nossa obra. E eu vejo que muitas pessoas ajudam e eu fico feliz por isso. Eu sei que é de coração e não é obrigação. Então, muito obrigado. E eu quero deixar para vocês sempre esse carinho da nossa casa. O que estamos aqui hoje falando não é feriado. Vocês trabalham no feriado? Não, trabalhamos sim. Nós trabalhamos sim no feriado. Eu até brinco que no feriado ninguém fica doente. E hoje é dia de um espírito que chamam de São Jorge. Esse espírito é seguido por muita gente. Observe que quando o espírito ele é adorado, o santo é adorado, porque ele funciona de alguma forma, ele tem algum poder. Então é importante, você não tem que ter vergonha de adorar o espírito, o seu São Jorge. Isso, você tem que ter fé naquilo que você acredita, aquilo que você permite, porque esse espírito que vocês chamam de São Jorge, na realidade é o Espírito Santo de Deus agindo. E como você chama o Espírito Santo de São Jorge, de Nossa Senhora, do seu santo protetor, mas na realidade é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Se divide em trilhões, quatrilhões de espíritos bem fazer. Então existe o Espírito de Deus, sim, o Espírito maior. Então hoje é o dia, então louvamos o Espírito São Jorge, que ele nesse dia as pessoas se reúnem, fazem feijoada, tocam alvorada, fazem aqueles rituais, que é bem peculiar da tradição. Tem igrejas, tem líder, enfim. Agora preste atenção que você hoje está dedicando todo esse dia de agradecimento a esse Espírito por alguma coisa alcançada que você teve com ele. Mas faça isso todo dia. Pensa todo dia. Ler quem era esse Jorge. Ver a atitude que esse homem tinha quando encarnado na Terra. E preste atenção que ele é tanto dos que fazem o mal como fazem o bem, louvam ele. Nesse dia, as comunidades não têm guerra, os bandidos, vamos dizer assim, a favela está em paz, tem muita coisa. Eles têm uma estátua enorme de São Jorge, tem comunidades aí que eles, nesse dia, eles distribuem presentes, igual fazem com o Cosme Damião, enfim. Tá bom, pelo menos temos uma vírgula de paz. E você vê que hoje foi um dia de paz, dia tranquilo. Também quero falar sobre o líder da Igreja Católica, o Papa Francisco, que desencarnou, tem aqueles rituais, e agora eles vão fazer o conclave para escolher o outro Papa. Enfim, que o Espírito Santo o receba, em paz.
Esse homem que ele se dedicou aos pobres, era humilde, era um papa que gostava de viver entre as pessoas, ele não ficava dentro da vasilha. Isso é uma qualidade dele. E uma outra coisa que fizeram muito com esse líder natural, que falaram sobre política, né, com ele, essas coisas dele dar apoio à questão política. Bom, ele é um ser humano, então ele tem também a preferência dele, normal, mas vamos pensar no que esse homem fez, do que ele lutou, o que ele fez pela igreja dele e para Jesus. Tudo aquilo, aquelas pompas todas, aqueles rituais todos, aquilo em respeito aos católicos, é a adoração que vocês têm por ele. Mas o importante foi o homem do Papa Francisco. Então, que o Espírito Santo receba, é o meu desejo, é o desejo da Casa de Sahária, que o receba em paz, como Jesus foi recebido também, e todos nós seremos recebidos. Não tem diferença, somos todos irmãos. E eu tenho uma passagem aqui que é de Paulo, né? Atos 22, 10, né? Eu cito a palavra da Bíblia no sentido que a Bíblia, se você ler a Bíblia corretamente, entender a Bíblia sem se entregar a dogmas, tem muitas coisas boas ali, tem a paz, e ao mesmo tempo tem coisas que você vai ver que aquilo é do homem, mas tem muita coisa ali que ela trava muitos incautos, trava muita gente que sai por ele, e no momento do arrependimento. Então aqui tem uma pergunta que fala assim: que farei? Por que fala que farei? Ele está lá em volta, né? Que farei? E aqui o Espírito da Verdade diz assim: milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inverterado ao comodismo. Olha que interessante. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os roubos se multiplicam, estranhos, reprovados, incompreensíveis. Há quem pensa reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recurso para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O que é o Boa Nova? A Boa Nova é essa mensagem que vem do Evangelho, que sempre está se renovando. Hoje tudo está se renovando. Quando você segue o Evangelho, você está seguindo o Evangelho, mas você tem que evoluir com o Evangelho. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento que se vê agraciado pela presença divina, é para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova, viu? O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões para o positivo ao seu círculo pessoal. Não roga a isenção de responsabilidade, nem foge do dever da luta. Que farei? Parece uma mensagem meio truncada, né? Mas o que ele quer dizer com isso? Que quando você está no mundo, você faz essa pergunta: pronto, estou aqui, o que farei? O que serei?
né? Você fica fazendo perguntas. Aí vem o conselho do Evangelho, né? Já está escrito ali para você seguir, um seguimento. Deus deixou 10 mandamentos para você. Deturparam alguns, está um pouco deturpado, mas aqueles 10 mandamentos, pensa direitinho, vê se não é aquilo que você tem que fazer. Siga aquilo e não faça pergunta o que farei. Está escrito. Então, quer um conselho? Eu vou fazer a minha parte, te aconselhei, vou te aconselhar a fazer também. O que fazer? Faça caridade. Ame o seu próximo. Dedique um tempo da sua vida para ajudar alguém ou a várias pessoas. Pensa na sua saúde. Pensa em viver. Pensa em sorrir. Pensa em disseminar paz. Viu? O que farei? É uma sugestão. Que Deus abençoe. Bom, nós vamos, como vocês põem aqui o nome aí no nosso grupo aí, pedindo pelas pessoas. Então, o trabalhador da casa carinhosamente repassa com um papelzinho e põe dentro de uma água. Vocês estão vendo aqui, eu sempre explico. A água tem uma energia, você põe a mão numa água aí, você vai ver que ela é diferente, a temperatura dela com a temperatura ambiente. Então, isso aqui, por exemplo, ela está fria, ela está bem mais fria do que o que está frio aqui. Então, essa energia, quer dizer, a água é energia, ela está aqui pronta para quê? Para captar a energia. Se eu estou aqui exalando ou jogando energia no ambiente, a água capta. Acredite, isso é ciência. A você que duvida que isso aqui vira um remédio, não duvide mais. Beba com fé. No momento que a energia entrar aqui, você vê os pastores aí, não sei pretensionismo, mas naquele momento eles apresentam, a gente vê junto na TV Record, a hora do pastor que ele põe uma água aqui. Eu acho que o melhor momento deles é esse aí, quando ele põe a água, ele ora. Tomara que ele ore com vontade, porque se ele orar pretensiosamente para um outro sentimento, aí essa energia negativa vai para cá. Então, se você quiser, se você estiver dentro da sua casa, você acordar, tem uma água ao seu lado. Isso é uma dica para você. Põe uma água ao seu lado, vai dormir. Quando você acordar, todas aquelas energias que rondaram dentro do seu quarto, do seu recinto, ela vai cair naquela água que está ali. A água capta aquela energia. Bebe, irmão. São 200 ml d'água. Acorde e bebe essa água. Ali está o remédio necessário para você, naquele momento. É o momento que o seu espírito vomita, seu corpo fica estático na cama, fica ali, você não lembra de nada, você sonha. É aquele momento que tudo acontece, as energias, você da sua companheira, ou um alojamento, quer que seja. Aí você bebe aquela água. Pode beber. Você vai ver que muita coisa boa acontece ali. Então vamos botar uma energia, é uma irradiação. Fique num lugar tranquilo, põe uma água. Se você estiver tomando conta de alguém, se estiver perto de uma pessoa, ou você que pôs o nome dessa família toda ali, olha como é tanta gente. Será que você está me ouvindo? Ou você escreveu isso aqui e foi fazer outra coisa? Eu vou orar por você. Vou orar por todas essas pessoas daqui. Sabe o que é orar? Orar é desejar o bem. Orar costuma fazer bem. Se você está ouvindo, vem comigo, senta, fique calmo, procura um lugar calmo, respira bem fundo, solta seu ombro, abre suas mãos,
A forma de você abrir a mão é receba. Quimicamente, toda aquela impureza que está dentro do seu corpo, você vai ver que às vezes termina, você está com as mãos molhadas. Se você está com o lábio seco, o olho seco, o olho lacrimejando, são toxinas saindo. Isso tudo é energia. O que está saindo do seu corpo são coisas ruins que estão dentro do seu corpo. Isso não é suor, não. São toxinas. Então abra as suas mãos. Se puder, feche seus olhos, sai do mundo exterior. Eu vou fazer o ambiente. Aqui nesse momento, nós temos pessoas presentes aqui, junto conosco, estão se preparando para poder fazer a cirurgia com o Dr. Sahari, o meu mentor. Então, eu quero nesse momento invocar, e a invocação também do Espírito Santo de Deus, invocar todos os espíritos benevolentes que já se encontram na nossa casa, mas que esses espíritos estão aqui em missão por todos nós. Invocar a ter aqueles todos benfazeres ao seu santo que você cultua, o seu São Jorge de hoje, que hoje estão todos em energias positivas, fazendo pedidos ou agradecendo de alguma forma pela graça alcançada. Evoco Maria, evoco meu irmão Jesus, meu querido irmão Jesus, evoco meu Pai maior, que é o Espírito Santo. É esse que é o chefe da minha casa. E humildemente eu evoco a minha entidade, o Dr. Sahari, junto a mim, para que eu tenha a força necessária, para que eu possa irradiar essa energia que vem nas águas, para que você seja curado, para que você receba aquilo que você precisa. Não importa o que você está pedindo nesse momento, eu desejo que você receba. Pai, eu clamo a Ti por essas pessoas que estão nos hospitais, em estado crítico, internadas, sem saber se desencarnam ou não desencarnam, estão lá sofrendo. Os Espíritos dizem que isso é merecimento, e eu acredito nisso, mas não importa. Eu peço que eles não sofram, eu peço que eles conquistem a cura, e depois que eles saírem desse mal, eles abram o olho e veem que a caridade é a salvação. E quando ele faz a caridade, ele pensa no bem, ele dedica um pouco do seu tempo para ajudar o seu semelhante, aquele sofrimento ele é amenizado. A cura também vem. Não existe nada nesse mundo que é incurável. Eu falo isso com autoridade. Tudo tem cura. E você nesse momento vai ser curado. Tenha fé e permita que isso aconteça com você. Permita. Mas lembre-se, quando você se curar, não procure o nosso Deus só no sofrimento. Se agarre a Ele, renuncie aos vícios prejudicais, os vícios que prejudicam o seu corpo, as coisas
maldades, o desleixo, o relaxamento. Se afaste disso, vai. Muda a sua vida, porque o Espírito Santo está te dando essa oportunidade. E falando, meu irmão Jesus, que ele deixou o exemplo melhor no mundo e vai ser eternamente esse exemplo do nosso irmão Jesus. E quando alguém perguntou falar com o Pai dele, ele ofereceu o Pai dele para nós, e uma só voz, para que nós façamos do mesmo jeito e falemos a mesma língua. Jesus falou assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia que nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação. Livra-nos, Senhor, se merecermos, tá? De todos os males. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento, pela irradiação. Que essas pessoas consigam o que pretendem, e elas que te imploram. Graças a Deus, louvado seja Deus. Bebam suas águas.